do Papo Aberto. Adivinha só onde nós estamos hoje? Nós estamos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. E se você pensou que a Sociedade Bíblica do Brasil é apenas uma gráfica que faz impressão de Bíblias, você está extremamente enganado. E nós viemos até aqui para conferir e contar para você o porquê. E o senhor Ernie Seibert. Isso aí, Ernie Seibert. Está aqui conosco, ele é secretário de Comunicação, de Ação Social e de Arrecadação da SBB, não é isso? Isso aí. Então, já para a gente começar a entrevista, qual é a missão da Sociedade Bíblica do Brasil? Para quem pensa que é apenas uma gráfica. É difícil entender, de fato, o que é a sociedade bíblica. Eu às vezes, explicando as palavras do nome. É uma sociedade. Então, quem são os sócios? São todos aqueles que gostam da Bíblia. Não é uma sociedade assim que cada um tem que botar um pouquinho de dinheiro para ser sócio. Foram as igrejas, os cristãos que se uniram para fazer essa sociedade. Esse é o primeiro ponto. Ela é bíblica, não é bíblica no sentido como de uma doutrina bíblica que saiu da Bíblia a ideia. É uma sociedade ao redor da Bíblia, para difundir a Bíblia, para incentivar o uso da Bíblia, para tornar a Bíblia relevante na vida das pessoas. E aí é do Brasil por quê? Porque todas as sociedades bíblicas do mundo, elas têm base territorial. Então aqui no Brasil é a Sociedade Bíblica do Brasil, no Uruguai a do Uruguai e assim por diante. E me fala uma coisa, senhor Ernie. Nós temos muitas Bíblias circulando. Se a gente entrar numa igreja, existem as igrejas que fazem opção de ter uma versão e todos usarem a mesma versão. Outras igrejas deixam livre, né, para que cada um use a versão que mais lhe agrada. Mas fica sempre um questionamento, tanto de cristãos quanto aqueles que não utilizam a Bíblia, a respeito dessas versões. E perguntam, olha, a Bíblia ela foi escrita pela mão de homens, né? Ela vem passando aí por processos de correção, de revisão, de atualização. E como é que fica? Ela continua tendo como conteúdo o propósito de Deus? A inspiração mudou? Tá. A questão da diferença das Bíblias é a diferença de tradução. O original da Bíblia, aquela carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aquela primeira carta que Paulo escreveu, esse texto não existe mais. Não temos a primeira carta, como do livro de Gênesis. O que nós temos hoje são cópias, cópias e cópias. Todo esse estudo a respeito dos originais é feito. Quem cuida do que é chamado assim originais são as sociedades bíblicas. Elas fazem todo o estudo, comparam as cópias para ver, e aí dizem, olha, às vezes porque são cópias manuais, digamos assim, vamos imaginar que fosse escrito em português. O O tem uma perninha para cima, o A tem a perninha para baixo. E se alguém na pressa escreveu no meio, é O ou A. Então, esse é o problema da cópia, do copista. Ou, às vezes, ele pula uma palavra. Então, tem que se fazer a comparação de cópias, e hoje se tem mais ou menos certeza, assim, de 99% do texto, do que é o texto bíblico original. As divergências são muito pequenas e são mais, a gente costuma dizer, mais interessantes do que importantes. O pessoal se debate em cima daquilo, mas não muda nada. Em praticamente todos os casos não muda nada a questão de doutrina. Bem, aí vem a questão da língua que nós falamos. Tá. O original é hebraico, aramaico e grego. Mas é um hebraico de mais de 2.000 anos atrás. É um grego de 2.000 anos atrás. Então, nem na Grécia se fala o grego daquele tempo. Tá. Para a Grécia se fez uma tradução para o grego moderno. A mesma coisa acontece com o português. A maioria das pessoas diz o português bonito dos Lusíadas de Camões. Se alguém de vocês já tentou ler os Lusíadas, passou um trabalho tremendo. Por quê? Porque é difícil, das armas dos barões assinalados, aí o cara já não sabe nem o que está se falando. Então, essa é a questão da língua. O português que nós falamos hoje é diferente do português falado há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. A língua muda, até dentro de uma só geração. Eu estou com um pouquinho mais de 60 anos, praticamente uma geração se considera 30 anos. Eu já tenho a linguagem de 2 gerações.
cada geração vai mudando a língua. Palavras, por exemplo, mala. Há poucos anos atrás se falava, aquele sujeito é muito mala. Hoje nem se fala mais tanto. Aí o cara é mala com alça ou mala sem alça? Né? E a palavra mala não tinha nada a ver com aquela mala onde a gente põe roupa quando vai viajar e tal. A língua vai mudando, as palavras vão mudando. Então, por que tem Bíblias com traduções diferentes? Para a Bíblia continuar ao longo do tempo dizendo a mesma coisa, é preciso traduzir de novo. E aí vem a razão, porque tem uma revisão, porque tem uma atualização. É para que a Bíblia continue sempre dizendo a mesma coisa que dizia lá nos originais. E que as pessoas de geração em geração possam compreender. Exatamente. Né? Então é um trabalho sério, é uma preocupação que existe para que todos, né, possam ter acesso e possam, acima de tudo, compreender, viver e praticar. Entrando nesse aspecto social, a SBB tem bastante trabalho social. Eu vi quando a gente entrou e também quando eu tive a oportunidade de visitar o Museu da Bíblia aqui em Barueri, eu vi que tem aquela estante da Bíblia em braille. Isso. Então, é uma forma de inclusão, né, para quem hoje não consegue, está impossibilitado de ver. Qual é a preocupação, né, que vocês têm, não só com quem é um deficiente visual? A preocupação vem do próprio que chamamos de ciclo de vida da Bíblia. Veja, há pouco eu falei que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então você pega um tradutor e diz, você traduz isso para mim? Aí ele traduz. Aí você diz, está pronta a Bíblia? Ele diz, está pronto. Está pronto o quê? Está pronta a tradução. Aí outra pessoa faz a edição. Quando ele termina de editar, fazer o formato de um livro, ele diz, está pronto? Ele diz, está pronto. Aí vem o trabalho de impressão. O impressor termina de imprimir a Bíblia, se pergunta, está pronta a Bíblia? Está pronto. Mas não está pronto nada ainda. O que está pronto é a tradução, edição e impressão. Aí vem a distribuição, vai para as igrejas, vai para as lojas e tal. Está pronto? Também não está pronto. Aí vem um outro, vem o sujeito e adquire ou recebe de presente a Bíblia. Se pergunta, está pronto agora? Está na mão do povo? Não, não está pronto. Quando é que a Bíblia está pronta? Quando ela fez o efeito na mente e no coração. Quando transformou aquela pessoa. Então, quando nós olhamos o aspecto social da Bíblia, quando uma Bíblia para um cego, que é a questão da Bíblia em braille, está pronta, quando o cego pôde ler e assimilar o seu conteúdo. E isso o inclui socialmente, é impressionante. Lhe dá acesso, é um dos bens que ele tem direito, apesar da sua dificuldade ou da sua característica, às vezes nem dificuldade, não é, da sua característica de cegueira, ele tem acesso àquele conteúdo. Então, da mesma forma, uma pessoa, por exemplo, que está num presídio, e ela está lá por N motivos. No presídio a gente pensa, só tem ladrão, assassino. Tem muito ladrão e muito assassino lá sim. Mas também às vezes tem pessoas boas. Pense, Jesus foi preso. Várias pessoas que foram presas por perseguição política, perseguição racial. Todas essas pessoas no presídio, elas precisam de uma palavra de esperança. Então, quando se leva a Bíblia, ele traz esperança para essa pessoa, você as inclui novamente socialmente, e se ela tem alguma coisa a corrigir, ela tem força para poder se recuperar. Então, é isso que a Bíblia faz no aspecto social. A mesma coisa um doente ou alguém vítima de uma catástrofe. Eu dou um exemplo que me marcou muito. A maioria das pessoas lembram de poucos anos atrás, houve uma enchente muito grande no litoral em Santa Catarina. Pegou Blumenau, Joinville, cidades muito conhecidas. E aquilo foi um desastre. Pessoas ficaram sem casa, alojadas em centros sociais, em igrejas, escolas, estavam lá esperando a água baixar porque a casa deles foi perdida. Quando aconteceu aquilo, eu liguei para o nosso menino lá de Curitiba e disse, você enche o nosso carro, especialmente com material bíblico para crianças, e vai lá ver o que essa gente precisa.
Ele disse, mas eu chegar com Bíblia lá, era melhor chegar com comida, com água, com roupa. Eu posso comprar alguma coisa? Eu digo, olha, eu não tenho orçamento para isso. Numa organização você depende de orçamento. Eu disse, certamente, se você conseguir alguma coisa, leva junto. Mas leva, e aí você se apresenta. Você diz, olha, eu tenho isso. Será que ajuda você? Se ajuda, você dá de presente para eles essas Bíblias para crianças e tal. E à noite ele me ligou e disse, olha, eu fiz, e eu fiquei impressionado, que as pessoas, o que elas disseram? Foi Deus que mandou você aqui. Mas por que Deus? Porque comida, o pessoal está trazendo, nós não estamos morrendo de fome. A nossa casa ainda está debaixo d'água, não tem o que fazer. Roupa, o pessoal está trazendo, mas você trouxe para nós esperança. Quer dizer, essa é o que a Bíblia faz. Ela traz uma mensagem para as pessoas na situação que elas estão vivendo. E isso é um processo social. A pessoa animada, a pessoa que tem esperança, ela consegue lutar contra as adversidades, ela consegue vencer, ela consegue retomar o ritmo da sua vida, louvando a Deus e ao seu próximo de preferência. Amém. Dando continuidade a esse aspecto social, o senhor acabou falando aqui, citou crianças, citou esse caso. A gente vê algumas pessoas, às vezes, podem pensar que o fato de nós termos muitas Bíblias para perfis diferentes, como tem Bíblia para criança, Bíblia para mulher, Bíblia de estudo, Bíblia da família e por aí vai. As pessoas acham que tem um aspecto apenas comercial. Mas pelo que o senhor começou a comentar, não. Tem esse aspecto social. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para nós da razão de se ter e da importância, né, de cada uma dessas Bíblias, de ter esse leque, essas opções. Quando há 30 anos atrás, aqui na Sociedade Bíblica, se podia fazer Bíblia de qualquer cor de capa, desde que fosse preta. Era tudo, a Bíblia era capa preta. E o pessoal defendia, achava bonito, e é bonito, independentemente do gosto. Mas o que se percebeu? A Bíblia, quando foi escrita, não tinha capa, não tinha cor de capa. Então, a capa é o primeiro contato da pessoa com o conteúdo. Ela, através da capa, ela começa a querer penetrar no conteúdo. Então, ela é importante. E a capa, às vezes, é barreira de entrada. Na África, num país da África, foi traduzida uma Bíblia, e quando eles terminaram de traduzir, produzir ela, tinham que definir a capa. Esse pessoal aqui vive lá no meio da floresta, eles devem gostar de verde, colocaram uma cor verde na capa. E a Bíblia não era aceita pelas pessoas, porque na cultura deles o verde estava associado com coisas negativas. Então eles não olhavam a Bíblia por causa da cor da capa. Então o que se procura fazer? Fazer com que a capa não atrapalhe a pessoa. Eu lembro de anos atrás, quando nós publicamos a primeira Bíblia com capa jeans. Era como se fosse uma calça jeans a capa. Aquela Bíblia, um pastor comprou e deu para o seu filho adolescente. Eu vi a cena. Foi lá no estado de Pernambuco. Eu estava no culto e eu vi aquele menino, tinha em torno de 12 anos, com a sua Bíblia na mão, mostrando para os outros, e todo mundo, deixa eu ver, aquela Bíblia corria de mão em mão. Olha, o que aquela capa fez de bem para aquele menino. Aquele menino disse, olha, isso aqui é a minha Bíblia, eu me Foi identifico. Como se fosse feita para ele, Exatamente. Né? Pensaram em mim em algum momento. E ele queria repartir aquilo com os outros. Que coisa bonita. Isso não tem nada de comercial. Já que ele gosta, vamos fazer para vender, etc. e tal. A Bíblia não tem, muitos colocam até um apelo comercial na Bíblia. A Bíblia, é claro que tem preço, porque o papel tem preço, a tinta tem preço, quem faz a Bíblia tem que receber o seu salário, mas o apelo da Bíblia não é comercial. O apelo da Bíblia é, de fato, que traz uma mensagem para a vida das pessoas. E a capa, às vezes, ajuda a abrir derrubar barreiras para a pessoa ir além da capa e ir para o conteúdo dela. E quando vai fazer uma Bíblia, por exemplo, que, né, a Bíblia da família, né, que tem que trata sobre aspectos e questões familiares, né? Qual que é a importância
né, de se ter uma Bíblia que traga, que vá a fundo, né, ou que contextualize aquilo que a palavra de Deus está dizendo para um assunto determinado. Então, que nós temos da família, tem aqui, deixa eu mostrar, a Bíblia, tem a Bíblia da criança, tem a Bíblia da mulher. Eu tenho a Bíblia da mulher, então tem notas muito interessantes, né? Traz pensamentos e dicas, vamos dizer assim, muito interessantes para a mulher. Conhecimento, é mais conhecimento e mais focado na mulher. Qual que é a importância? Essas Bíblias que você mencionou, criança, mulher, família, são o que nós chamamos de Bíblias temáticas. Digamos, a Bíblia tem muita coisa sobre família, mas ela não está organizada como um livro da família. Ela está espalhada ao longo do texto. Então, quando se salienta um tema ao longo da Bíblia, é para chamar a atenção daquele tema e facilitar. Então, Bíblia, por exemplo, da família. Como surgiu a família? Evidentemente que vai lá para o Gênesis, os ensinamentos de Jesus sobre família, o que Salmos diz sobre família. Então, ao longo da Bíblia, o tema família vai sendo salientado. E a pessoa, então, ela pode estudar com a sua família o que seria uma família em termos bíblicos. Ou a Bíblia da mulher. Essa é a Bíblia, é um sucesso de tiragem, porque ela foi, de certa forma, copiado o título, mas as notas dessa Bíblia são excelentes porque são mulheres que escreveram, experiência de mulher. Uma das experiências que mulher tem, que é única, é a experiência da maternidade. E isso faz com que a ligação entre a mulher e os filhos é muito diferente da ligação do homem e dos filhos. Então, veja, as notas, quando uma mulher lê um texto sobre o nascimento de Jesus, ela vê de outra perspectiva. E essas notas ajudam. Da mesma forma, digamos, uma pessoa que está numa situação de governante e ele vai ler o que o rei Davi escreveu, um político lê, ele vai ter outra percepção do que um cidadão vai ler o que o rei Davi escreveu. Com certeza. Então, essas coisas ajudam as pessoas dentro de um assunto. Bíblia para criança, como é que a criança se aproxima da Bíblia? A criança, por exemplo, gosta muito mais de histórias, mas não é que a criança não gosta de poesia, ela também gosta de poesia. Mas então se salientam esses textos que falam mais à mente e ao coração de cada leitor. Então, essas são Bíblias temáticas e elas atendem uma necessidade. Então, em vez de a pessoa ter que ela mesma fazer o trabalho de agora eu vou conhecer toda a Bíblia primeiro, aí eu vou achar os textos, já está aí mais fácil para ela poder trabalhar com isso. E não são apenas Bíblias, né? Tem bastante material de estudo, de suporte para estudos, né? E tem Bíblias também de estudo. Essa Bíblia a respeito, né? Da reforma. Da reforma. E outros materiais, tem atlas, tem dicionários. Esse segundo tipo de Bíblias, Bíblias de estudo, ela tem uma outra característica do que a Bíblia temática. A temática tem temas. Bíblia da mulher, a Bíblia da família, a Bíblia da criança, são temas. Agora, quando são Bíblias de estudo, são Bíblias que querem ajudar o leitor a entrar para dentro do texto bíblico. Sempre tem uma introdução ao texto bíblico, tem notas, procura fazer entender aspectos históricos, por exemplo, a geografia, a política. Então, quem era Faraó? Faraó era o título do rei do Egito. Né? Então, a geografia, as cidades, o nome da cidade, às vezes aspectos de capacidade, tem uma capacidade de medição de litros, hoje a gente chama litros, na história quando Jesus transformou a água em vinho, do casamento, eles encheram com metretas, ninguém sabe o que é metretas. E nem a quanto equivale, né? Nem o que vale. Então, as Bíblias de estudo, elas colocam uma nota no rodapé e explicam aquilo. Então, a pessoa, se ela tem alguma dificuldade na compreensão do texto por esses motivos, a Bíblia de estudo ajuda. Dá um suporte, Isso, né? dá um suporte. Falando em temas, em Bíblia, eu estava olhando a revista, né, de vocês e o tema da capa era a respeito do Brasil, de que forma que a Bíblia, como a Bíblia pode transformar o Brasil. E teve até uma Bíblia comemorativa, né? Isso. Essa Bíblia aqui.
Mas eu gostaria que o senhor comentasse como que a Bíblia pode transformar o Brasil. Nós fizemos há um ano e meio atrás uma reunião interna da liderança da Sociedade Bíblica para ver uma análise de cenário do nosso país. Qual é a grande situação do nosso país? Se a gente fizesse uma pesquisa, qual é o grande problema do país? Certamente uma palavra que apareceria é corrupção. Todo mundo fala, é muita corrupção, muito isso, muito aquilo. Tudo bem, mas qual é a solução para isso? Qual é a solução? E aí tem outras coisas. Então, o que se nota no nosso país é uma crise de valores. O pessoal não distingue mais entre o certo e o errado. Valor é sempre quando é ou mais ou menos, valor. Então, o certo e errado também é mais ou menos. Então, onde colocar os valores? Quais são valores? Então, se fez uma lista de valores que seriam importantes para o nosso país. Uma lista pequena de valores, mas que poderiam mudar o Brasil para melhor. Eu vou citar como esses valores, às vezes, dentro da nossa cultura, são menosprezados. Um exemplo bem simples. Por exemplo, trabalho. Trabalho é um valor, tá? Mas o pai, às vezes, diz para o filho assim, meu filho, vai estudar para você não precisar trabalhar como eu. O que ele está ensinando sobre trabalho para o filho? Ele diz, se você estudar, você não precisa trabalhar. Trabalhar é coisa ruim. Né? É o que ele está ensinando com essa frase. Então, esse valor está deturpado. Né? É um valor, o trabalho tem seu valor. Aqui no Brasil deturpou tanto esse valor que até se o sujeito estudou, ele tem direito à prisão especial, quem tem curso universitário. Né? É um privilégio que se deu para quem estudou, não para quem trabalhou. Né? Então, o trabalho parece que está em segunda linha. Olhando na Bíblia, então, o valor trabalho, se coloca 7 versículos bíblicos, o que a Bíblia diz sobre o trabalho? E a pessoa pode olhar e ter uma outra impressão. O trabalho é coisa boa, é criatividade, é ajudar os outros, é desenvolver a pessoa e a sociedade. Então, é isso que a Bíblia também ensina sobre o trabalho. Outras coisas, por exemplo, perdão. Todos nós, quando erramos, queremos ser perdoados. Eu, por vezes, faço a pergunta, e lá em Brasília, a gente devia perdoar aquela turma? E aí o pessoal diz, não, em Brasília, mas eles não precisam do perdão. Como é que é essa coisa do perdão? Ele é um valor que torna a vida possível. Veja, se numa família os irmãos não se perdoarem, a briga é constante. Se os pais e filhos, o marido e a esposa, toda essa turma não se perdoar, é um problema. Então, para vencer esse problema, o perdão é um valor. Então, esses temas, eles estão colocados em algumas páginas do início da Bíblia, e é bem fácil, se a pessoa até não tem como achar, vai lá no texto bíblico, tem a página onde naquela Bíblia está o versículo, e pode ler mais sobre o assunto. Isso a gente fez, então, em forma de campanha. Não é para a gente vender Bíblias. Essa Bíblia, por exemplo, nós colocamos a Bíblia com uma letra boa encadernação, colocamos à disposição por R$ 5,90 em qualquer lugar do Brasil. Veja, só para transportar para Manaus já custa bastante. Agora, tudo isso a gente faz para quê? Para fazer essa transformação do país, para mudar um pouquinho o debate, para trazer valores bons, positivos. E o que a gente pede às igrejas estão fazendo? As igrejas compram caixas dessa Bíblia, que é muito mais econômico o frete, e elas se organizam e começam a distribuir essa Bíblia para as pessoas, chamando a atenção desses valores. Se todos os cristãos se engajarem numa campanha como essa, eu acho que alguma mudança para mais positiva a gente vai ter. Sim, então a mudança do país começar através da mudança de cada um de nós, né? Isso, é verdade. E aí essa Bíblia ajuda cada um de nós a cumprir, como cumprir o seu papel, né? É verdade. De acordo com a palavra de Deus. Muito interessante, é um trabalho muito bonito, né? Particularmente eu não conhecia a fundo esse trabalho da SBB, mas estou encantada e acho que a gente teria aqui assunto para ficar o dia todo, 2 programas, mas nós temos um tempo, né, que nós precisamos ainda, nós queremos muito mostrar o pátio de impressão, e eu gostaria de saber se o senhor poderia
levar o nosso público para conhecer como as Bíblias são impressas. Vamos lá, vamos conhecer, que é uma coisa bonita. Às vezes, quando a gente pega a Bíblia na mão, a gente não se dá de conta, pensa, puxa, mas essa letra eu consigo ler. Alguém escolheu uma letra adequada. Essa é muito boa para eu carregar no bolso, uma Bíblia portátil. Então, essa tem fita para marcar onde eu parei, essa não tem. Todos esses detalhes a gente vê como eles são feitos e como eles são feitos pensando nas pessoas que vão usar a Bíblia como um livro, o seu livro do coração. É isso aí, galera. Nós vamos para um break do Papo Aberto, mas nós vamos voltar lá do pátio de impressão para você conhecer o processo. Até já! Você já conhece as nossas plataformas de mídias sociais? Não? Nos encontre no Facebook digitando www.facebook.com/Papo Aberto Talk Show. Lá você vai encontrar nossas entrevistas, fotos, muita interação, quem são os nossos convidados da próxima semana e muito mais. Nós também estamos no YouTube. Acessando www.youtube.com/Papo Aberto, você encontrará também nossos programas completos. Logo depois que passa na televisão, estará disponível no YouTube. Acesse também e se inscreva no nosso canal. Fala, galera do Papo Aberto, nós estamos aqui na SBB, no departamento de pré-impressão gráfica. Nesse local aqui é onde são impressas as chapas que são colocadas depois na rotativa para impressão das Bíblias. E olha que interessante, esse material aqui é como se fosse uma matriz e ela é utilizada para que sejam feitas revisões. Então, são 4 revisões que são feitas de gramática, de texto, de alinhamento, de diagramação, antes de soltar a chapa. Depois que é verificado que está tudo ok, aí sim a chapa é produzida, ela é colocada numa máquina, uma chapa de alumínio é colocada numa máquina, onde vai ser estampado, né, a impressão, o que está aqui em cada caderno. E aí depois é colocado numa máquina reveladora. Aí é da parte mais técnica, para ver se não tem alguma coisa que não era para sair como impresso e saiu, ou alguma coisa que apagou, não foi revelado. Então tem mais uma revisão. Aí sim, galera, a chapa está prontinha para ser inserida na grande impressora que é chamada de rotativa. Então tem aqui, ó, uma chapa de impressão e depois, daqui a pouquinho, nós vamos conhecer essa máquina rotativa. Do Papo Aberto, nós estamos aqui na SBB, diretamente do pátio de produção de impressão das Bíblias. E nós vamos começar pelo começo, claro. E aqui, olha, atrás de mim, olha que bacana, aqui são as bobinas, são os papéis Bíblia. Eles só utilizam esse tipo de papel para fazer a impressão das Bíblias, é um papel importado. As bobinas, elas pesam em torno de 500 a 800 quilos e aqui não estão todas as bobinas que eles têm. Tem uma parte que fica guardada no estoque e aqui eles colocam apenas a quantidade que eles vão usar, ou para o dia, ou para a semana, ou para os próximos dias. Vamos continuar? Galera, vocês já viram aquela bobina enorme de quando a gente começou?
E aqui elas foram colocadas nessa máquina chamada rotativa, é uma máquina gigante de impressão. Então a bobina é colocada aqui, o papel ele passa por um processo que é para deixar ele lisinho, para que não tenham dobras. Depois disso vai para a parte de impressão, onde tem 4 cilindros, onde é colocada uma chapa. E essa chapa é que vai soltar a tinta para que seja impresso o papel. Depois disso, a mesma máquina, ela faz o corte e faz a dobra de um caderno, até que saia o caderno aqui, ó. E você vê como está aqui na minha mão. Bora para ver as outras etapas? Estamos aqui na área de alceadeira. Depois que a Bíblia, né, que é impressa em cadernos, ela sai da rotativa, ela vem para essa área aqui, onde é feita a junção. Então a gente olha aqui, ó, tem a numeração. Essa Bíblia, por exemplo, ela é composta por 23 cadernos. Então essa alceadeira, ela faz o quê? Ela unifica esses cadernos para que eles fiquem aqui todos juntinhos. Que gostava muito, ou até mesmo uma Bíblia, que acabou a folha soltando do livro? Pois é, aqui na SBB as Bíblias, elas são costuradas. Então depois que elas saem do processo de alceamento, que é juntar cada caderno no outro, ela vem aqui para essa máquina onde é feita uma costura. Ou seja, a durabilidade ela é muito maior. Então o risco de você ter uma página caindo da sua Bíblia porque foi feita uma colagem é bem pequeno. Então aqui todas elas são costuradas. Galera, depois que a Bíblia ela é costurada, todo costurado, o caderno é todo costurado, vem para essa área aqui onde são realizados 3 processos. Um processo é de colocação da capa. E olha, como vocês podem notar, tem uma impressão dupla. Então aqui, desse material, vão ser geradas 2 Bíblias. Então é feito um processo de colagem da capa nos cadernos já costurados. Depois ela passa por uma outra máquina, onde faz o corte no meio, para que sejam transformadas em 2 Bíblias. E aí depois ela ainda recebe um corte de acabamento, para fazer todo o acabamento aqui na parte superior, na inferior e na lateral. E aí sim, aqui nós já temos uma Bíblia prontinha para ser entregue aí na sua casa. Nós vimos como é que é o processo de colocação das capas numa Bíblia de brochura, que é considerada uma Bíblia mais simples. Mas também tem o processo de colocação das capas mais sofisticadas, né? Capa dura, capa de couro, enfim. Então, antes de ser feita a colocação da capa, é necessário fazer uma colagem, como essa aqui, com esse material mais grosso, que vai ser colado na capa. Então é colocado na frente e no verso, e o material recebe na lateral um reforço para fixação da costura. E por final é feito o corte de acabamento na parte superior, na parte inferior e na lateral da Bíblia.
sua Bíblia fique muito mais bonita, muito mais elegante, tem um processo onde é feita uma coloração, como se fosse uma coloração das bordas. Na verdade, é um silicone que ele é aplicado aqui e faz uma transferência para as bordas. Então, essa daqui que está na minha mão, ela está prateada. E aí, depois, ela vem aqui para esta outra máquina que está atrás de mim, onde é feito esse corte, esse acabamento de corte especial. E olha que interessante, galera, tem uma área aqui na SBB onde todas essas aparas, essas sobras de papel que são tiradas para acabamento das Bíblias, são reciclados. Então também tem uma preocupação ecológica aqui na SBB. Olha só, depois que toda a parte de miolo da Bíblia, toda a parte impressa da Bíblia está pronta, ela pode receber a capa. Só que também existe um processo de produção na capa, como a gente viu ali. Então, depois que é feito, né, esse baixo relevo, né, aqui, ele vem para a impressão da capa. Então, através de temperatura e prensa, essa capa que não tinha nada escrito, fica, olha, fica assim. Olha que linda! Galera, e pensa que é fácil ter uma Bíblia bonita e funcional? Não é, porque a Bíblia ainda vem aqui para essa área para colocação do fitilho. Sabe quando você está no culto, aí o pastor está lendo um versículo, aí ele fala, olha, guarda aí essa página, marca aí essa página, que nós vamos ali num outro livro e depois nós vamos voltar? Se a sua Bíblia não tiver este fitilho, que é um marcador, você vai ter que ficar segurando com o dedo. Então essa máquina aqui, ela pode colocar até 4 fitilhos. Bom, galera, chegamos aqui na última etapa do processo de impressão e produção de uma Bíblia. Então aqui nessa área é colocado este papel aqui, que é onde vai ser fixada a capa. Então ela vem solta, coloca na máquina. E aí a capa é fixada e olha só, prontinho. Temos aqui uma Bíblia pronta para ser entregue aí na sua casa. Fala, galera do Papo Aberto, nós estamos aqui na SBB diretamente da área de fábrica, onde as Bíblias elas são impressas, onde acontece todo o processo de pré-impressão e de impressão. Estamos com o senhor Luiz Furlan, que é o responsável por gerenciar tudo isso. É bastante gente, bastante máquina, um processo que ninguém imagina que acontece, né? Quando está ali lendo a Bíblia, se divertindo, degustando, né, a palavra de... Nem imagina que precisa acontecer tudo isso aqui. Fala um pouquinho para nós como é gerenciar tudo isso. Com certeza, são muitos desafios, né? Quando os cristãos, os irmãos pegam uma Bíblia, né, como essa, está lendo essa palavra maravilhosa, não tem ideia dos vários processos que a Bíblia envolve, desde a publicação, que é gerado os textos, a pré-impressão, como você bem falou, que é onde vão ter as chapas, as formas de impressão, e aí os processos de impressão, alceamento dos cadernos, a encadernação, no caso essa é uma encadernação brochura, né? Aí você tem encadernação capa dura, Bíblia de luxo, Bíblia com zíper. Então esse processo é muito complexo, envolve técnicos de várias áreas, como impressores, encadernadores, operadores de corte dourado, né? Até chegar nas mãos de forma bonita, como são nossas Bíblias, de qualidade. E
Quanto tempo, mais ou menos, uma Bíblia dessa, por exemplo, quanto tempo que leva esse processo? Essa é uma das Bíblias mais simples, né? Brochura, como é um livro comum que a gente vê em livrarias, né? Na faixa de 10 dias, da pré-impressão até a encadernação, uma tiragem de 50 mil, em média demoram 10 dias. E por dia, você tem uma ideia de quantas Bíblias são impressas aqui? Na média, nós produzimos de 700 a 800 mil exemplares de todos os modelos de Bíblia, né? Então, você vê, fazendo a conta aí, são praticamente 20 e poucas mil Bíblias, né? Quase 25 mil por dia, né? São bastante. E dá para dormir? Quando chega em casa, dá para dormir pensando nesse monte de Bíblia que está sendo impressa aqui? Dá para dormir porque eu sei que Deus está no comando, né? Essa é uma obra de Deus, né? Com certeza, hoje nós estamos entre a primeira ou a segunda maior gráfica especializada em escrituras sagradas. E é uma obra de Deus, então eu confio tanto na minha equipe como nas mãos do Senhor. É isso aí, galera. Nós vamos continuar aqui na SBB, levando para vocês como que acontece todo o processo. Então, fique ligado. É isso aí, galera. Eu sou um pouco suspeita para falar de Bíblia, porque eu gosto muito de Bíblia. Eu gosto de Bíblia da mulher, eu gosto da Bíblia da criança, eu gosto de Bíblias de estudo, mas eu nunca imaginei que dava esse trabalhão todo, que tinham tantos processos envolvidos, tantas pessoas envolvidas. E mais uma vez o meu coração se encheu de alegria e de gratidão pelo Senhor, que preparou tudo isso com tanto amor, porque nós podemos ver aqui o tamanho do amor de Deus, para que nós possamos receber a palavra dEle na nossa casa, ter a palavra dEle nas nossas mãos. É isso aí, eu espero que vocês tenham curtido o nosso programa especial aqui na SBB.